Bom, então na introdução desta aula, nós conversamos a respeito da função, origem, organização e histologia do sistema nervoso. A partir de agora, nós conversaremos a respeito da anatomia deste sistema. Bom, como nós já vimos anteriormente, o sistema nervoso central compreende o encéfalo com todas as partes que o constituem e a medula espinhal. Essas estruturas elas estão protegidas por uma estrutura esquelética. Então, o encéfalo encontra-se protegido no interior da caixa craniana e a medula espinhal é protegida pelas vértebras. Além disso, implicado na proteção do encéfalo e da medula espinhal, nós temos também as meninges, que são em números 3 membranas constituídas por tecido conjuntivo que ocorrem abaixo dessa estrutura óssea e estão implicadas não somente na proteção do encéfalo e da medula espinhal contra choque mecânico, mas também para impedir o contato direto dessas estruturas com o osso e também estão implicadas na regulação da pressão no interior do sistema nervoso central. Então, as meninges elas são constituídas por tecido conjuntivo e elas se distribuem em 3 camadas. Nós temos a dura mater, que ela é mais externa, mais espessa, grossa e, portanto, mais resistente. Ela encontra-se aderida ao osso, trata-se de uma estrutura vascularizada e inervada, então, além de promover proteção, ela também está implicada na sensibilidade intracraniana. Logo abaixo da dura mater, nós temos a aracnoide, cuja sua estrutura se organiza constituindo trabéculas que aparentam, parecem teias de aranha, e daí vem o nome aracnoide, no interior da qual ocorre a circulação do líquor, ou líquido cefalorraquidiano. E abaixo da aracnoide nós teremos a pia mater, que trata-se de uma membrana mais delicada, mais fina, que é vascularizada e que encontra-se em íntimo contato com o encéfalo e com a medula espinhal. Então, aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor, nessa primeira imagem, no canto lateral esquerdo, nós temos essa estrutura mais externa em branco, corresponde ao osso, no exemplo, a caixa craniana. Logo abaixo, essa estrutura marrom é a dura mater. Abaixo da dura mater, em laranja, constituindo trabéculas, nós temos a aracnoide, constituindo o espaço subaracnoide, onde ocorre a circulação do líquor. E em amarelinho, em íntimo contato, seja com o encéfalo ou com a medula espinhal, nós temos a pia mater, que é vascularizada. Lembrando que essas 3 meninges ocorrem tanto revestindo o encéfalo quanto revestindo a medula espinhal no sistema nervoso central. E entre essas meninges, gente, ocorrem alguns espaços que recebem designações específicas. Então, aqui nós temos a imagem ilustrativa do crânio com o encéfalo. Então, externamente, vocês podem observar o couro cabeludo, o crânio. Logo abaixo do crânio, nós temos a dura mater. Então, entre o crânio e a dura mater vai ocorrer um espaço designado de espaço epidural. Logo abaixo da dura mater, nós temos a aracnoide. Entre a dura mater e a aracnoide também vai ocorrer um espaço designado de espaço subdural, que é um espaço bem restrito, onde ocorre uma pequena circulação de líquido. E abaixo da aracnoide nós teremos a pia mater em íntimo contato com o encéfalo e medula espinhal. Entre a aracnoide e a pia mater nós teremos o espaço subaracnoide, que é um espaço mais amplo, no interior do qual vai circular o líquor, ou também designado como líquido cefalorraquidiano, implicado em garantir a nutrição, proteção e excreção do sistema nervoso central. Tá, mas o que é esse tal de líquor ou líquido cefalorraquidiano que eu venho falando tanto? Então, trata-se de um líquido com uma constituição muito similar ao da linfa, produzido a partir do plasma sanguíneo. Ele é produzido pelos plexos coroideus, que correspondem a dobraduras que ocorrem na pia mater, extremamente vascularizadas. Essas dobraduras ocorrem em especial no interior dos ventrículos, que são cavidades presentes tanto no telencéfalo quanto no diencéfalo. Então, é nessa região que ocorre essa produção do líquor
a partir do plasma sanguíneo, e esse líquor ele vai circular em especial no espaço subaracnoide, ou seja, entre as meninges aracnoide e pia mater, e ele está implicado não apenas em garantir a proteção contra choque mecânico, juntamente com as meninges, mas ele também possibilita a nutrição e a excreção, remoção de resíduos do sistema nervoso central, uma vez que ele garante o trânsito, a circulação de nutrientes e metabólitos. Bom, então vamos começar conversando a respeito da anatomia do encéfalo. Então, lembrando que o encéfalo ele é constituído pelo cérebro, tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro envolve duas regiões, que é o telencéfalo e diencéfalo, enquanto que o tronco encefálico compreende o mesencéfalo, ponte e bulbo, conforme vocês podem observar representado pelas diferentes colorações na imagem ilustrativa que consta neste slide. A começar então pelo telencéfalo, que corresponde à maior proporção do cérebro, localizado mais na periferia, ou seja, na região cortical do cérebro. O telencéfalo ele é constituído na realidade por dois hemisférios que determinam a formação dos ventrículos cerebrais, que tratam-se de cavidades que ocorrem tanto no telencéfalo quanto no diencéfalo, no interior das quais ocorre a produção do líquor, como nós já vimos anteriormente. Em cada um desses hemisférios que constituem o telencéfalo, nós teremos a presença de lobos. São 5 lobos em cada hemisfério, além da presença dos sulcos cerebrais. Esses sulcos eles servem para aumentar a superfície do córtex cerebral sem aumentar o volume do cérebro como um todo, tá? Lembrando que no encéfalo a substância cinzenta e branca se distribui de forma que a substância cinzenta localiza-se mais externamente, mais para a periferia, enquanto que a substância branca localiza-se mais internamente. Na substância cinzenta, relembrando, nós temos os corpos celulares dos neurônios, enquanto que na substância branca nós temos os axônios. E esses hemisférios que constituem o telencéfalo, embora eles sejam parecidos externamente, na realidade eles desempenham funções distintas. Então, o hemisfério esquerdo ele é mais racional, está implicado no controle do raciocínio, do pensamento lógico, analítico, enquanto que o hemisfério direito ele é mais intuitivo, criativo, emotivo. Esses hemisférios encontram-se parcialmente separados pela fissura longitudinal, como vocês podem observar na imagem ilustrativa que consta neste slide. Então, eles estão parcialmente separados porque, na realidade, esses hemisférios se conectam entre si através do corpo caloso, que eu vou discutir melhor com vocês no próximo slide. Então, esses hemisférios cerebrais, eles encontram-se parcialmente separados pela fissura longitudinal, mas eles se comunicam entre si através de uma conexão cruzada de fibras nervosas, constituindo a estrutura designada como corpo caloso. E é por isso, então, que o hemisfério direito vai controlar todo o nosso lado esquerdo, enquanto que o hemisfério cerebral esquerdo vai controlar todo o nosso lado direito. Então, por exemplo, quando o indivíduo sofre um derrame cerebral, um AVC, acometendo o hemisfério esquerdo, é o seu lado direito que será paralisado. E conforme eu já havia mencionado anteriormente, cada hemisfério cerebral vai ser constituído por 5 lobos. Esses lobos, eles recebem designações de acordo com a sua proximidade aos ossos que constituem a caixa craniana e também desempenham funções específicas. Então nós temos o lobo frontal, parietal, temporal, occipital e o lobo límbico. Nós não estamos conseguindo visualizar o lobo límbico nesta imagem porque ele se encontra mais internamente no telencéfalo. Então, o lobo frontal ele está implicado no planejamento das ações, pensamento, controle da emoção. O lobo parietal está implicado na percepção de sensações como tato, dor, calor, fome. Já o lobo temporal está implicado no reconhecimento de sons, ou seja, na audição, uma vez que ele está localizado próximo ao aparelho auditivo.
O lobo occipital está relacionado ao processamento visual, ou seja, a visão, e o lobo límbico, ele é responsável pelo comportamento sexual, comportamento emocional e também pela memória. Então, já aqui, nós temos uma imagem ilustrativa de uma peça anatômica onde é possível visualizar os sulcos cerebrais. Eu já conversei anteriormente com vocês a respeito dos sulcos cerebrais, que tratam-se de circunvoluções que ocorrem na região do córtex cerebral, ou seja, na periferia do telencéfalo, e eles estão implicados em possibilitar um aumento da superfície do córtex cerebral sem necessariamente promover um aumento do volume do cérebro como um todo. Além disso, esses sulcos cerebrais, eles possibilitam uma melhor acomodação do cérebro na calota craniana. Agora, com relação ao diencéfalo, aqui uma observação, houve uma falha de digitação da minha parte. A designação correta é diencéfalo, conforme vocês podem observar descrito nesta imagem ilustrativa. Ali no título eu coloquei um L a mais, então o correto é diencéfalo. Ele corresponde a uma região central do cérebro, sendo protegido, recoberto pelos hemisférios cerebrais, e ainda o diencéfalo ele é dividido em duas partes, uma esquerda e uma direita, por meio dos ventrículos. Tá? Embora o diencéfalo seja constituído por estruturas com designações e funções específicas, que nós temos o tálamo, hipotálamo e epitálamo, basicamente, de maneira geral, o diencéfalo está implicado, ele corresponde a um centro primário para o processamento das informações sensoriais e para o controle das funções autonômicas, ou seja, todas aquelas funções que não estão sob o nosso controle consciente. Já aqui nós temos uma imagem ilustrativa dos ventrículos, né, que ocorre no interior do telencéfalo e também do diencéfalo. Então ele divide o diencéfalo em duas partes, assim como recobre o diencéfalo, lembrando que os ventrículos correspondem a cavidades implicadas na produção do líquor, como nós já conversamos anteriormente. Agora, com relação às funções das estruturas que constituem o diencéfalo, nós temos o tálamo, responsável por modular e retransmitir informações, em especial sensoriais, para o córtex cerebral, e também responsável pelo controle das alterações do comportamento emocional. Já a função do epitálamo está diretamente associada à função da glândula pineal que ocorre nesta região. A glândula pineal ela é responsável pela melatonina e, consequentemente, pelo controle do nosso ritmo circadiano. Lembrando que a melatonina ela vai ser secretada por essa glândula pineal nos períodos de baixa intensidade luminosa e está implicada, portanto, no início e manutenção do sono. Agora, o hipotálamo corresponde a uma importante estrutura do diencéfalo, uma vez que ele promove a conexão do sistema nervoso e o sistema endócrino, então ele controla diretamente a função da glândula pituitária, também designada como hipófise, e indiretamente a função de outras glândulas. E o hipotálamo ele está implicado na manutenção da homeostase corporal, que corresponde a uma condição de estabilidade relativa necessária para que o organismo consiga desempenhar todas as funções de que ele necessita para manutenção da vitalidade, né, para manutenção da vida. Então, sendo assim, o hipotálamo ele vai participar do controle da temperatura corporal, do ritmo circadiano, do apetite, do sono, também participa do controle emocional e também do comportamento sexual. Então, aqui nós temos uma imagem ilustrativa onde vocês podem observar a presença da glândula pineal na região do epitálamo e a presença da hipófise, também designada de glândula pituitária, que se conecta ao hipotálamo através de uma haste designada de infundíbulo. Aqui, né, uma informação interessante. A hipófise ela é dividida em duas partes. Nós temos a neurohipófise, ou hipófise posterior, que está implicada mais no armazenamento de determinados hormônios, como a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que está implicado na contratura do músculo do útero, né, durante o momento do parto, e também na ejeção do leite pelas glândulas mamárias.
E nós temos a adenopófise ou hipófise anterior, que está implicada na secreção de inúmeros hormônios. Nós temos o TSH, que vai controlar as funções da tireoide, o ACTH, que vai controlar as funções das glândulas suprarrenais. Nós temos ainda o FSH e o LH, que vão atuar a nível do ovário, determinando o desenvolvimento folicular e ovulação. E temos ainda a prolactina, que está implicada em estimular a produção, a síntese de leite. Então, notem que o hipotálamo ele controla diretamente as funções da hipófise e indiretamente ele acaba controlando também a função de outras glândulas que constituem o corpo animal. Agora, o tronco encefálico também integra o sistema nervoso central. Ele se localiza entre o diencéfalo e a medula espinhal e ventralmente ao cerebelo, como vocês podem observar nesta imagem ilustrativa. E como nós já vimos anteriormente, o tronco encefálico encontra-se dividido em 3 partes. Nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, sendo que cada uma dessas partes é responsável por uma função específica. Apesar disso, de maneira geral, o tronco encefálico ele é responsável por desempenhar 4 importantes funções. Então, ele vai receber todas as informações sensitivas das estruturas cranianas e também controlar os músculos da cabeça. O tronco encefálico vai participar da transmissão dos impulsos nervosos da medula espinhal para o encéfalo e do encéfalo para a medula espinhal, lembrando que essa transmissão de impulsos nervosos se dá de maneira cruzada, uma vez que o hemisfério cerebral direito controla o lado esquerdo do corpo, enquanto o hemisfério cerebral esquerdo controla o lado direito do corpo. Além disso, o tronco encefálico ele vai regular a atenção e o estado de alerta, e é no tronco encefálico ainda que nós podemos encontrar os núcleos, que correspondem a acúmulos de corpos celulares das fibras nervosas que vão constituir os nervos cranianos, que vão inervar todas as estruturas que compõem a face e o crânio. Então, aqui neste slide, à esquerda nós temos a imagem de uma peça anatômica e à direita nós temos uma imagem ilustrativa do tronco encefálico, onde vocês podem observar a presença do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Então, gente, como já foi dito anteriormente, essas estruturas que constituem o tronco encefálico desempenham também funções específicas. Então, o mesencéfalo participa da visão, audição e do controle do movimento dos olhos e do corpo de modo geral. Já a ponte está implicada no controle da respiração e ela também participa da transmissão do impulso nervoso para o cerebelo, além de constituir no local de passagem das fibras nervosas, possibilitando a comunicação entre cérebro e medula espinhal. E já no bulbo nós encontramos os centros de controle dos batimentos cardíacos, de controle da respiração e da pressão sanguínea, e o bulbo também está relacionado com alguns reflexos, como por exemplo o reflexo da salivação, da tosse, do espirro, além do ato de engolir. Já aqui nós temos uma imagem ilustrativa onde vocês podem notar a presença dos 12 pares de nervos cranianos, sendo que destes, 10 emergem do tronco encefálico. Apenas o nervo olfatório e o nervo óptico emergem do encéfalo ao invés do tronco encefálico. Então, notem que o tronco encefálico abriga a maioria dos núcleos dos nervos cranianos. Nervos estes que vão inervar todas as estruturas que constituem o crânio e a face. Agora, o cerebelo também é uma estrutura que integra o sistema nervoso central. Ele está localizado caudal ao cérebro e dorsal à ponte e ao bulbo que constituem o tronco encefálico. Assim como ocorre no cérebro, a substância cinzenta, que se caracteriza por acúmulo de corpos celulares de neurônios, localizam-se mais externamente, enquanto que a substância branca, caracterizada pelos axônios, localizam-se mais internamente no cerebelo. Do mesmo modo como nós observamos no telencéfalo, no qual na sua região cortical ocorrem sulcos, no cerebelo também é possível observar esses sulcos, mas eles se dispõem como se fossem lâminas transversais, constituindo o que nós chamamos de folhas cerebelares.
tá? O cerebelo, ele estabelece conexão com o cérebro e a medula espinhal e ele está implicado, em especial, na manutenção do equilíbrio, postura e tônus muscular. Então, o cerebelo, ele é essencial para que nós possamos caminhar, saltar ou até mesmo permanecer em estação, assim como outros movimentos corporais. Aqui, nesse slide, nós temos uma vista dorsal do cerebelo, onde, com relação à sua constituição anatômica, vocês podem observar que, assim como o cérebro, o cerebelo ele é constituído por dois hemisférios, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, além de uma região central mais elevada, que é designada de vermes. Nessa imagem, vocês também conseguem visualizar as folhas cerebelares, que tem a mesma função dos sulcos cerebrais que nós já conversamos anteriormente.